e meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudades, confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui. Feche os teus olhos aonde você está e declare, amém? Sem te tocar. Fale com Ele agora, querido. Sem ser tocado por Fale ti. com Ele agora, minha irmã, meu irmão. Nada vai me atrair. Isso. Nada. Convide a presença Nada dEle vai me tirar a estar no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. e sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Nada vai nos tirar da tua presença. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. Glória a Deus. E vou tocar o céu com meu coração. É com o seu coração que você vai atraí-lo nessa noite para falar com você. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar, Senhor. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Louvado seja Deus. Oh, Jesus. Vim te buscar. Nós só viemos aqui porque o Senhor está aqui. Meu coração queimou de amor. Nós só abrimos mão por ti. do conforto da nossa casa porque o Senhor está aqui, Senhor. Pai, Não viemos, ó Pai, atrás de outra coisa a não ser a tua presença, a não ser, Senhor, para ser instruído, confesso que demorei ensinado pra pela tua sentir, palavra. mas senti. E nós não podemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Eu não aceito, Senhor. Sem te tocar. Eu não aceito sair daqui da mesma forma. Ah, Senhor, o teu povo não aceita sair daqui da mesma maneira como entrou. Nada vai me atrair. Mas queremos sair daqui com respostas, ó Deus. Nada vai. Queremos sair daqui fortalecidos. Queremos sair daqui revestidos. Queremos sair daqui curados. Queremos sair daqui, ó Pai, completamente cheio da tua presença. Convicto, Senhor, convicto. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Fique de pé no seu lugar, fique de pé, fique de pé. Estou subindo. Isso. Levante as mãos o mais alto que você puder e declare. Santo de Sião. Diz pra ele, diz. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Bem alto, bem alto, bem alto. Estou subindo ao Monte Santo de Sião.
Pai. E vou tocar o céu com meu coração Em adoração. adoração. Você pode dizer que Ele é santo? Diga para Ele, Tu és santo. Diga para Ele, Tu és santo, Tu és santo. Diga para Ele, Tu és santo, 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 santo. Preciosa, nada vai me abalar. Não há nada mais precioso pedra estou, do que a Tua presença em nós. pedra preciosa, e nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Declara, nada vai me abalar. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa. Glória a Deus. Amém. Pegue a sua Bíblia, querido, por gentileza. Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 31 e você mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler um outro texto. No capítulo seguinte, tá? Essa manhã foi uma manhã muito especial para nós. Foi uma manhã de festa, uma manhã que nós tivemos aqui nossos irmãos que desceram as águas do batismo. Foi uma festa linda. Fomos impactados pelo poder de Deus. Essa igreja não tinha onde colocar cadeira mais para o povo sentar. Dá um glória a Deus aí, querido. E este é o amor de Deus. Diga comigo, o amor de Deus. Diz assim, o amor de Deus que muda o mundo. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, vai dizer assim: entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vamos de novo? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Posso ouvir um amém? Amém. Agora vai no próximo capítulo aí, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13 é o capítulo seguinte. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Verso 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Vai comigo no verso 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o amor deles, porém, é o maior. Diga amém.
Pode tomar o seu assento, amém, querido? Na manhã de hoje, nós vimos o manifestar extraordinário do amor de Deus para com a vida daqueles que se entregaram a Jesus nas águas do batismo. Mas vimos também o manifestar do amor desta igreja linda, que um dia antes preparou todo o ambiente. Uma equipe linda esteve aqui fazendo toda a limpeza, prepararam o batistério, que é o tanque do batismo, acertaram iluminação, colocaram enfeites, fizeram plaquinhas, fizeram chamada para as redes sociais, postaram nas redes sociais a grande festa. Alguns ficaram aqui embaixo preparando o almoço, depois teve a comunhão do almoço, passamos um tempo juntos ali, foi tremendo. Uns foram para casa e outros permaneceram lavando os pratos, colocando tudo em ordem, secando os banheiros, ajustando toda a estrutura para que uma nova turma pudesse estar aqui à noite e se deparar com o ambiente da igreja organizado, limpo, estruturado, o ministério de louvor que ensaiou, o Richard que nem foi embora, cadê o Richard? Nem para casa foi, ficou direto. Ou seja, verdadeiros apaixonados pelo reino de Deus e pela obra de Deus, e o amor ao próximo se manifestando em cada um de nós. Posso ouvir um amém, querido? E tudo isso começa no nosso Deus. A Bíblia vai dizer que o Deus que nós servimos, Ele nos amou de tal maneira que Ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, cumprir a sua ordenância de que para que os nossos pecados pudessem ser remidos, não haveria outra maneira a não ser pagar com a própria vida, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Ele, por amor e obediência ao Pai, Ele é enviado, cumpre um propósito, morre naquela cruz, depois de ressurreto, deixa para mim e para você uma ordenança de pregar o Evangelho a toda criatura, e Ele dá uma advertência: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Há uma condenação para o mundo, e é muito importante você observar isso que eu estou dizendo para você. O mundo já é condenado. Há uma condenação estabelecida. Não é que será condenado, não. O grande juiz, o Deus Todo-Poderoso, disse que só se encontrará com Ele aquele que trilhar o caminho chamado Jesus Cristo. E Ele testifica na sua palavra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E Jesus deixa para a igreja, Jesus deixa para mim e para você esta missão de não apenas pregar o Evangelho, de não apenas advertir as pessoas, de não apenas apontar o dedo condenando as pessoas, até porque nós não temos autoridade para condenar, nós temos autoridade para pregar o Evangelho. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. E este Evangelho, por intermédio de Cristo Jesus, Ele nos dá uma advertência. Mas Jesus disse que isto só se cumpriria na vida do próximo, só se cumpriria na vida das pessoas por intermédio do amor. Posso ouvir um amém? Nós recebemos uma missão para que ao longo desse mês estivéssemos falando para você acerca do amor de Deus. O amor de Deus, que é o amor ágape e que precisa ser manifesto em nós através das obras de Jesus Cristo. Jesus, certa vez, Ele disse aos seus discípulos: se você crê em mim, se você verdadeiramente compreender o que eu estou te ensinando, você vai fazer as obras que eu fiz e ainda maiores. Dá um glória a Deus aí. Ei, mas toda a obra de Jesus Cristo, Edinho, ela era baseada no amor.
E é por isso que eu quero trazer para você um tema que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós lemos no capítulo de número 12 de 1 aos Coríntios, Paulo dizendo: entretanto, busquem com toda dedicação os melhores dons. Diga comigo, dons. Ei, todo dom deve ser buscado em Deus. Nós devemos buscar com toda a nossa dedicação. E o apóstolo Paulo segue dando um ensinamento para a igreja, inclusive dizendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, como fazer a obra de Deus com excelência, como ser um referencial para gerações posteriores, como de fato não ser um falso evangelista, um falso mestre, um falso cristão, como não passar para as pessoas valores introduzidos dentro do nosso coração, construídos em nossa identidade e características por conta de uma vida pregressa que nós vivemos antes de conhecer Jesus. Só tem uma maneira de pregar a palavra de Deus em sua essência. Paulo está dizendo: buscando com dedicação os dons. E desta maneira eu quero dizer para vocês: a partir de agora eu quero mostrar um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse, pastor? Tem uma frase que faz tempo que eu não digo, mas eu sempre dizia aqui para a igreja, e sempre falo com as pessoas, que o evangelho lido, ele é lindo, mas o evangelho vivido, ele é transformador. Eu vou repetir: o evangelho lido, quando você lê o evangelho, quando você lê as cartas dos apóstolos, quando você lê os livros proféticos, quando você começa a conhecer a estrutura da palavra de Deus, é lindo, nos impressiona, impacta o nosso coração, dá uma boa sensação para nós de que algo está acontecendo em forma de mudança. E a palavra de Deus vai acrescentando ao nosso coração a fé. Diga comigo, fé. Porque a fé vem pelo ouvir a santa palavra de Deus e as escrituras. Mas eu posso dizer para você que sim, querido, o evangelho lido, ele é lindo, mas o evangelho vivido, ele é transformador. Ou seja, não adianta ler se eu não coloco em prática aquilo que eu tenho lido e aprendido da parte de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo de número 13, ele vai ensinar para uma igreja que já tinha uma certa caminhada na terra, uma igreja que já havia experimentado dons extraordinários da palavra que a Bíblia garante que nós receberíamos se buscasse com toda a nossa dedicação. E ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eu quero dizer algo para vocês, igreja. O apóstolo Paulo dizendo: se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. O que é um sino ressoando, um prato fazendo aquele barulhinho, né, que nós conhecemos? É nada mais do que barulho. É só barulho, é só discurso, é só uma fala vazia, que não planta no coração de absolutamente ninguém o testemunho de Cristo. Ou seja, as pessoas até ouvem, mas elas não são transformadas, porque o apóstolo está dizendo: e do que adianta você falar a língua dos homens, ou seja, você ter a habilidade de se comunicar, você ter a habilidade de orar, você ter a habilidade da oratória, você falar a língua dos anjos em profecia, mas se você não amar, se você não tiver amor, é só barulho. Porque o evangelho precisa ter excelência ao ser exercido e pregado. E Paulo está dizendo: não é difícil.
Muitas pessoas estão preocupadas com dons. Temos que buscar? Claro que nós temos que buscar. Mas exerça a excelência do amor, porque senão as pessoas não serão tocadas, porque senão não haverá transformação. E ele diz: ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, olha isso, mas se não tiver amor, nada serei. Pastor, é capaz disso tudo acontecer? Sim, porque a igreja estava se movendo dessa forma. A igreja ao qual Paulo está advertindo era uma igreja que tinha o dom profético. Uma igreja que aparentemente sabia todos os mistérios, ou seja, tudo que eles buscavam em revelação na palavra era revelado àquele povo. Uma igreja estudiosa que conhecia muito bem as escrituras e se aprofundava, e por isso crescia de maneira extraordinária. Por quê? Porque eles eram completamente movidos pela fé. Uma fé capaz de mover montanhas por tamanha dedicação e busca no entendimento da palavra de Deus. Mas Paulo estava dizendo: para o caminho se tornar excelente, isso não resolve absolutamente nada. Se vocês não tiverem amor, nada vocês são. E ele vai dizer para a igreja caridosa, que gostava e tinha uma veia de ação social muito bonita, que ajudava o próximo, que tirava de si para dar para quem não tinha, que abençoava as pessoas. E Paulo está dizendo para a igreja: ei igreja, preste atenção, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e digo mais, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, Paulo está dizendo, absolutamente nada valerá, ou seja, não vale. E Paulo segue dizendo que existem 3 funções espirituais importantíssimas que a igreja precisa compreender nos tempos de hoje. Quem é a igreja? Levanta a mão em nome de Jesus aí. Você precisa entender isso daqui. Porque mais que vir para o culto para buscar coisas, você precisa sair daqui consciente do que Deus tem para fazer nesta terra através de você. Posso ouvir um amém bem alto e bem forte aí? Queridos, nós precisamos nos transicionar, mudar de fase, passar de fase, pastor Milton. As coisas serão acrescentadas, mas nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Paulo vai dizer: assim permanecem agora estas 3. Diga comigo, igreja: a fé, a esperança e o amor. E Paulo vai dizer: porém, o amor deles é o maior. O amor é o que vai te fazer permanecer na presença de Deus. O amor não vai permitir que ninguém tire você do propósito que Deus tem para a sua vida. É só o amor, querido, que é capaz de barrar o seu eu. É só o amor que é capaz de barrar a sua ofensa. Somente o amor é capaz de barrar as estratégias do inferno e do diabo para te tirar da presença de Deus. Se você não tiver amor, você vai falar a língua dos anjos, você vai profetizar, você vai comunicar o evangelho, você vai gerar pessoas para o reino de Deus, porém, você vai gerar pessoas iguaizinhas a você. O que você vai passar para elas? O condicional. Você vai até ferir você. Porque quando ferir você, você para. Quando tocar na sua razão, você para. Quando tocar naquilo que você está agarrado e fazendo e projetando na casa de Deus, e que você acha que aquilo é o mais importante, Paulo está dizendo: não, querido, você não entendeu, o maior de tudo é o amor. Se não tiver amor, de nada está valendo você produzir no reino.
Paulo está dizendo que se a igreja não aprender a se mover em amor, e que amor é esse, pastor? Amor pelo reino de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ei, se você não compreender, se você não entender isso, você vai parar, você vai desistir. Você vai chegar um tempo e um momento da sua vida que você vai se perguntar: do que valeu? Do que adiantou? Porque Paulo está dizendo isso. Paulo diz, ele fala: de nada valerá. E não é que de nada valerá para Deus, é que nada vai valer para você. Você vai dizer: o que valeu tudo isso? O que é que adiantou tudo isso? Por quê? Porque nada valeu. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, por mais que você for ferido na caminhada, e deixa eu dizer para você, irmão, servir a Deus dói. Servir a Deus machuca. Servir a Deus, irmãos, não pensem e não admitam as pessoas mentirem para você e enganar a você que é um mar de rosas. Não é. Tem muito espinho. Existem dias que sim, nós vamos querer desistir. Existirão dias que você vai se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que é que está valendo? E você precisa lembrar desta palavra. Se você não entender que você está fazendo por amor a Deus e por amor ao próximo, você vai jogar tudo fora. Porque de nada adianta profetizar, chorar, sorrir, falar a língua dos anjos, discursar. Não adianta absolutamente nada. Se você não tiver amor, nada valerá para você. Deixa eu dizer, Deus, Ele é aquele que muito mais do que pastores, líderes dessa igreja, desta casa, Toninho, Ele é o que nos abençoa quando nós trabalhamos para Ele. Nosso coração tem que estar nele, porque dele vem a recompensa. Se eu for esperar do meu irmão, se vocês forem esperar do pastor, eu posso garantir para você, irmão, eu não preciso ser profeta para dizer isso para você. Vai ter um dia que você vai decepcionar comigo. Você vai decepcionar com o pastor Milton. Você vai falar: nossa, não é tudo isso que eu pensei. Vai ter dia que você vai conseguir, é difícil, mas você vai conseguir se decepcionar com o Diogo. Você vai se decepcionar, irmão. Você vai se decepcionar com o teu líder de célula. Pode preparar. Ei, pode preparar. Você vai se decepcionar com os homens. Pode preparar o teu coração. Você vai se decepcionar comigo. Vai ter dia que você vai voltar para tua casa: eu pensei que ele fosse diferente. Porque se você não exercitar o amor a Deus sobre tudo, e se você não exercitar o amor ao próximo como a você mesmo, nada vai valer. Nada, irmão. E vou dizer outra coisa que também, que é muito sério. Isso serve para nós e para você que trabalha no reino de Deus, você que produz para o reino. Você está sempre produzindo, sempre colocando as tuas mãos, sempre dando o teu talento, sempre dando o teu melhor, sempre fazendo o seu tudo. Preste atenção, nunca será o suficiente. As pessoas sempre vão querer mais de você. Saquinho sem fundo. E se você não entender que se você não colocar o amor sobre tudo, não adianta a fé e não adianta a esperança. Porque Paulo diz: assim permanecem agora esses três dons. Diga comigo: dons. A fé é um dom, dá um glória a Deus aí.
A esperança é um dom, dá uma glória a Deus aí. E o amor também é um dom. Paulo está dizendo, o amor é o maior de todos. Pastor, pessoas vão com fé para o inferno, se não tiver amor, vão. Pastor, pessoas vão desistir de servir a Deus com fé, se não tiver amor, vão desistir com fé e tudo. Você vai parar na caminhada. Esperança, aquela pessoa cheia de esperança. Pastor Mil, quanta esperança! Se não tiver amor, vai chegar uma hora que você vai desistir de ter esperança. Porque o amor é o maior dom a ser cultivado no coração. O amor precisa ser a sua motivação. Diga comigo, motivação. Qual deve ser a sua motivação em servir a Deus? Não é o que Ele pode te dar, o que Ele pode fazer. O Edinho falou isso aqui muito bem. Mas a sua motivação de vir para o culto todos os dias, de você aprender ainda mais como exercitar o amor acima de todas as coisas. Porque só o amor vai te fazer prevalecer. Ei, só o amor gerado no teu coração é capaz de você perdoar, querido, qualquer coisa. Por quê? Porque você ama acima de todas as coisas. Vou falar algo muito sério para você, e daqui a pouco nós já vamos orar. Veja o ensinamento que Jesus Cristo deixou para o apóstolo, para Simão, a partir do momento em que o diabo quis testar aquele homem de Deus, testá-lo no ministério. Coloca para mim no telão Lucas capítulo 22, verso 31. E você vai compreender o que eu estou dizendo, querido. Porque a batalha espiritual que você enfrenta, ela é mais séria do que você pode imaginar. Mas eu estou na igreja, pastor. Você se prepara. Mas eu exerço o ministério. Ei, se prepare. Mas eu sou pastor, pastor Milton. Se prepara. Sou bispo agora que você tem que ficar esperto. Simão, Satanás, o que está escrito ali? Pediu vocês para, como que? Vamos lá? Satanás teve a ousadia de chegar diante de Deus e testar o coração daqueles homens que serviam a Deus. Satanás encontrou naqueles corações, pastor Milton, motivo para peneirá-los como trigo. E eu fui dar uma olhadinha nessa maneira da Bíblia tentar explicar ou comparar o trigo como uma ação maligna na vida de um crente. Preste atenção. Naquele tempo, antigamente, os agricultores, os produtores, para separar o trigo, ou seja, a boa semente, a pureza da semente com aquilo que não prestava, colocava-se numa peneira, e eles peneiravam. O trigo perfeito vazava e caía ali em cima de um pano para depois ser fechado e ser consumido. O que não prestava era jogado fora. Quando Jesus disse: ei, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens? Satanás queria testar, para saber se vocês estavam prontos, porque se vocês não passassem no teste, vocês seriam jogados fora, como a palha, como a impureza que fica em cima da peneira. Ou seja, quando peneirado, o trigo cai ali naquele pano para depois ser consumido, mas aquilo que não presta é jogado? É jogado? Satanás queria testar, peneirar aqueles homens. O que é peneirar? É exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje no reino de Deus. Satanás, pastor Milton, continua peneirando a igreja.
só permanece quem está pronto. Por isso pessoas vão embora. Vocês estão entendendo isso? Por isso pessoas estão desistindo, Richard. Por isso pessoas estão abandonando a caminhada. Mas tinha fé, pregava, cantava, chorava, tinha discurso. Mas Satanás tem peneirado. E vou dizer para você, todos os dias, Satanás tem peneirado as pessoas no reino de Deus. E sabe o que esses que não estão prontos dizem? Eles saem culpando a igreja que está avançando. Não fiquei por isso, não fiquei por aquilo. Eu não fiquei. É ele que é o bom. Paulo está dizendo: se você não tiver amor, quando Satanás vier peneirá-lo, e ele vem, querido, você não vai permanecer. Essa palavra é uma palavra tão forte que no Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus teve misericórdia de Simão e disse o seguinte, coloca para mim Lucas 22, 32. Veja o que aconteceu, olha a resposta de Jesus, de Deus, né, para eles. Ele diz: mas eu, para que o quê? E o quê? Uau! Sabe o que Jesus disse? Satanás quis te peneirar, Simão, mas eu orei por você. Eu orei por quê? Porque você não converteu ainda. E se ele viesse com a fúria que ele veio para cima de você, você não permaneceria. Eu orei para que a tua fé, Simão, não viesse a desfalecer. Porém, quando você se converter, você não só será aprovado, mas você vai fortalecer a fé dos teus irmãos. O que eu aprendo aqui? Vamos lá? Sem emoção? Sem emoção. Uma análise básica da palavra de Deus, que todos nós, quando lemos a Bíblia, nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Quem não é convertido, quem não está preparado para ser peneirado, além de sair, destrói a fé do que permaneceu. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, Simão, o estrago ia ser tão grande que você iria me atrapalhar. Só que quando você se converter, veja que ele estava falando para um apóstolo, para um homem que andava com ele todos os dias, que via milagre, um homem que na beira do caminho ele falou: ei, siga-me. Um homem que ele estava construindo a sua identidade espiritual para colocar sobre ele o apostolado para ser um fundador de igrejas na terra. Jesus estava dizendo: ei, eu orei por você. Por quê? Porque você não está pronto, você não é convertido. E você poderia perder até a tua fé, querido. Sabe o que Jesus está ensinando para nós e deixando para essa geração de hoje? Jesus está dizendo para você, igreja, levanta a mão, quem é igreja, em nome de Jesus. E está dizendo para mim, está dizendo para os pastores, para os líderes, mão levantada, diga assim: eu preciso me converter. Sabe qual que é o nosso problema? Nós achamos, porque nós andamos com Jesus, pregamos a palavra, testemunhamos os seus milagres, fomos chamados por Ele, temos um ministério, somos outorgados por Ele, somos autorizados por Ele para profetizar, nós já estamos prontos. E Jesus está dizendo: não, não, não. Você precisa se converter, porque se você não se converter, você não permanece. Ei, você tem um inimigo terrível e tenebroso, não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos,
não é o pastor, não é a igreja que você não estava satisfeito lá e agora você veio para cá achando que nós somos perfeitos e melhores do que eles. Não é, querido. O seu inimigo é o diabo. Todos os dias, pronto, preparado para peneirá-lo. E ele é tão terrível e tão tenebroso que ele, com a sua artimanha, com a sua astúcia, quando você não passa, quando você não é um bom trigo, quando você não passa pela prova, pelo teste, você cai junto com um trigo que está pronto, o que sobra na peneira do diabo é lançado fora como palha para ser queimada. Pastor, então como permanecer? Busque com excelência o dom do amor, porque você só vai permanecer na posição que Deus te colocou, sem você se desviar para a esquerda ou para a direita, amando Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando você estiver nesse ponto, significa: estou convertido, nada me tira da presença de Deus e nada me tira o foco. Eu vou prevalecer e vou permanecer. É só o amor. Diga comigo: o amor. É o amor, meu irmão. Absolutamente mais nada pode te fazer prevalecer senão o amor em Deus. Todos os dias há uma luta diária contra nós mesmos. Entenda isso. Todos os dias nós precisamos de enxergar o que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor, na perspectiva de Deus e do amor de Deus. Se o que eu estou fazendo é por amor a Deus, se eu estou trilhando nos caminhos do Senhor é por amor a Deus, se o que eu estou exercendo é porque eu amo ao Senhor, é porque eu amo ao próximo, é porque eu amo a mim mesmo e eu tenho dado valor naquilo que Ele me entregou, Satanás não vai me peneirar. Não vai, querido. E lamentavelmente, pessoas começam muito bem, mas terminam muito mal. Outros começam mal, irmão, dando um trabalho para pastor que vocês não imaginam. Começa mal. Meu Deus, é só Jesus na causa. E a gente fica: misericórdia, Senhor. Se o Senhor acreditou, eu não posso desacreditar. E de repente, aqueles que começaram mal, dando um trabalhão, se converte. Dá uma glória a Deus aí. Se converte. Passa a amar Jesus sobre todas as coisas e começa a amar o próximo e começa a exercer o seu chamado em excelência. E o importante, querido, não é como começa, mas é como termina. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Ei, eu quero convidar você a exercer o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, porque se você não exercitar isso, você não vai prevalecer. Não vai. Não vai. Daqui a pouco você vai arrumar uma desculpa para não estar mais na igreja. Daqui a pouco você estará tentando convencer pessoas a não estar mais na presença de Deus. Você será um comunicador do caos. Não vale a pena. Para que se envolver, ir na igreja? Olha só, fizemos tudo, demos a nossa vida e não valeu de nada. Quem vai te recompensar é o Senhor. Posso ouvir um amém? Ei, o seu galardão não é dado por homens, mas ele será dado para você naquele grande dia. Tudo que você está fazendo e plantando em prol ao reino de Deus, tudo que você está abrindo mão por amor a Deus, está sendo computado, contado. Deus não ficará devendo nada para você, meu irmão. Mas nós precisamos ter amor. Pastor, e como eu faço para identificar se eu estou agindo certo ou não? Você precisa ser como Davi. Davi dizia: sonda-me, sonda-me, esquadrinha o meu coração, Deus.
Olhe cantinho por cantinho, e se porventura existir algo que não te agrada, arranca e joga fora. Ao passo que muitos de nós tentamos nos esconder por trás das aparências, tentando mostrar para todo mundo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Paulo vai dizer em Romanos 7, a partir do verso 19, e vai dizer algo que acontece muito conosco, porque Paulo era humano como eu e você. Olha o que Paulo diz, que forte, irmãos, para você ver que é só pela graça e pelo amor de Deus. Porque não faço o bem que quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. De novo, porque não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, quando vê eu já fiz o mal. Diga comigo, Paulo, é Paulo que está dizendo, irmão. Ora, se eu faço o que não quero, e não faço o que eu preciso fazer, é porque o pecado habita em mim. O pecado que habita em mim. Paulo está dizendo, sabe por que faço mal? Porque há um pecado que habita em mim, que todos os dias eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, porque senão eu não permaneço, porque senão eu faço o mal mesmo, senão eu pago o mal com o mal mesmo, senão eu revido mesmo, senão eu saio cheio da razão mesmo, porque há um pecado a ser combatido. E ele diz ainda mais, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Sei quantos já viram aquela fábula de um anjinho de um lado e um satanás do outro? Quem já viu isso aí? Não tem um anjinho assim e um demônio assim? O anjinho está sempre ali, não faz isso. E o diabinho está lá, não, faz isso sim, não é isso? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que há um homem interior que habita dentro dele, que tem prazer na lei de Deus. Mas ele diz que ao mesmo tempo seus membros estão presos debaixo da lei de um pecado tenebroso que contaminou o mundo, e que quando ele pensa em fazer o bem, ele promove o mal mais rápido. E ele diz que há uma disputa dentro dele. E Paulo tentando explicar isso para nós, irmãos, de maneira extremamente convencida de que se ele não olhar para a cruz do Calvário, para que se ele não exercitar o amor de Deus, ele não vai prevalecer. Ele vai dizer assim, preste atenção: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você precisa sair daqui entendendo, sim, somos maus, somos vingativos, nós temos a tendência de pagar o mal com o mal, sim, Senhor. Nós somos rápidos em defender o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa razão. Rápidos, pastor Milton. Nós somos Pedro, rapidamente arrancando a espada da bainha para defender Jesus, como se o Senhor precisasse que nós defendêssemos o Evangelho. Enquanto Jesus disse para Pedro, guarda a espada, se você quiser ser parecido comigo, não é por força e nem por violência, Pedro, mas será pelo amor. É só assim. Talvez é por isso que não estamos
conseguindo ganhar mais ninguém para Jesus. Talvez é por isso que você tem passado uma vida e o Senhor Jesus deu uma ordem para você: ir de pregar o Evangelho a toda criatura, para que você possa anunciar o reino de Deus e a salvação eterna, os convencendo a abandonar o pecado e a arrepender, para que eles sejam batizados e salvos. Talvez seja por isso que na contabilidade das almas que você tem ganho para Jesus, irmãos, está nota 0, e a minha também. Sabe por quê? Porque nós somos miseráveis, porque nós somos tendenciosamente Pedro nessa terra, porque Satanás tem nos peneirado todos os dias, irmãos, e na maioria das vezes nós temos sido reprovados. Porque se não fosse a intercessão do Espírito Santo e a misericórdia dele, assim como ele disse: eu orei por você e não permiti. Por quê? Porque você não se converteu ainda. Não, mas eu sou teu apóstolo, mas você não é convertido. Não, mas eu larguei tudo para seguir o Senhor, mas você não é convertido. Mas o senhor não está entendendo, eu não tenho mais vida. Eu era um pescador profissional, eu tinha uma casa para dar conta, agora eu só fico andando atrás do Senhor. Pois é, isso você não aprendeu nada ainda. Não, Jesus, o senhor não está entendendo. Eu sou aquele que, se qualquer soldado vier colocar a mão no Senhor, eu mato o Senhor. Ele está dizendo: por isso você não é convertido. Você é convencido, Pedro. Convertido não. Porque se você fosse convertido, você exerceria o maior dos dons que eu tenho tentado ensinar para vocês. Você amaria a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. O que tem faltado para nós, igreja, é conversão. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos olhar para nós e precisamos escrever uma carta, como escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, dizendo: eu sou um miserável pecador. E você precisa ensinar as pessoas: ei, não seja como eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas de repente eu já fiz o mal. Por quê? Porque há um pecado que habita em mim, que precisa ser combatido todos os dias, e ele só será vencido pelo amor de Deus. Fique de pé no seu lugar. Chegará um dia que as nossas obras serão testadas pelo fogo da justiça de Deus. 1 Coríntios 3, a partir do verso 11, vai dizer: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Eu vou repetir: chegará um dia que o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu para permanecer, esse receberá a recompensa. Se alguém, aquilo que construiu, permanecer, esse receberá a recompensa. O que ele está ensinando para você, igreja? Uma hora ou outra, nós vamos nos empenhar em fazer a obra de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Você que ainda não produz para o reino de Deus, eu respeito o seu tempo, o Senhor respeita o seu tempo, mas eu profetizo em nome de Jesus, levanta a tua mão aqui, que seremos uma igreja envolvidas na obra. Dá uma glória a Deus aí. Todos nós trabalharemos para o Senhor. Só que as suas obras, elas não serão avaliadas pelo pastor.
Você não tem que se importar se elas estão sendo avaliadas por pessoas que estão criticando você. Você tem que estar preocupado, porque um dia o fogo revelará a obra que permanecer. De que forma? Aqui está dizendo, está construído com ouro, com prata, com pedra ou com feno e palha. Porque o feno e a palha não permanecem, é consumido e não fica. A forma com que você levar o seu compromisso com Deus, naquele grande dia será revelado através do fogo da justiça de Deus. E a Bíblia está dizendo, e o que foi construído, se permanecer, ou seja, se após o fogo consumidor da justiça de Deus permanecer, este receberá a recompensa. Diga para quem está do seu lado, fica firme que vai ter recompensa. Fala para ele. Diz mais alto, fica firme que vai ter recompensa. Diga assim, não será de graça. Diga, mas Deus recompensará todo o meu esforço. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. E é debaixo dessa palavra que nós vamos orar nessa noite, porque nós precisamos sair daqui convertidos. Pastor, mas eu vim buscar minha bênção. Não, querido, fica tranquilo. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Vai ser acrescentada a saúde, vai ser acrescentado o milagre, vai ser acrescentado a bênção da prosperidade, vai ser acrescentado a bênção na tua área sentimental. Todas as coisas serão acrescentadas, porque o nosso Deus trabalha em favor daquele que o serve de todo o coração e entendimento. E é por isso que nós vamos orar nessa noite, para que permaneça, para que prevaleça em você o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Posso ouvir um amém? Eu vou pedir para você orar por você agora. Você vai colocar a mão no seu coração. Isso. E você vai dizer, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, o meu pensar, o meu falar. Senhor, em nome de Jesus, olha cada cantinho, Senhor. E se porventura, meu Deus, tiver algo que não esteja te agradando, Senhor, que o fogo da tua justiça venha consumir. Diga para ele, eu prefiro, Senhor, ser confrontado por tua palavra do que ser peneirado, não passar no teste e ser lançado fora como a palha que não serve para nada. Diga para ele, Senhor, eu quero estar preparado. Ainda que eu for peneirado, quero estar pronto como trigo, mas não quero sobrar na peneira do diabo e ser lançado fora como vergonha na tua igreja e no meio do povo. Senhor, eu não quero. Quero estar preparado para os dias maus. Quero estar preparado para o dia da angústia. Quero estar preparado para o dia da afronta. Quero estar preparado para o dia que os meus inimigos triunfarem contra mim. E mesmo assim, não vou desistir de servi-lo. Por quê, Senhor? Porque eu te amo sobre todas as coisas. Quero estar preparado que mesmo dentro do corpo eu seja ferido, mas estarei olhando para a cruz de Cristo e para o teu amor que derramou até a última gota de sangue para que eu pudesse estar aqui. Nada, absolutamente nada, vai me separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Meu orgulho jardim. Fale com ele, fale com ele. Sua humildade colocou jardim. Diga para ele, coloca, Senhor, o teu amor em mim. Se eu vendesse tudo que tenho
em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. É Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É Jesus, querido, é Jesus, é Jesus. Eu quero É Jesus. conhecer Jesus. É Jesus, é Jesus. Eu quero conhecer É Jesus. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser aos teus olhos, convertido de verdade. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero que quando o Pai olhar para mim, Ele enxergue o Senhor. Eu quero que eu diminua e que Cristo apareça em mim. Diga: tenho ciência, consciência. Isto só vai acontecer quando eu aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ah, querido, dá uma poderosa salva de palmas para Ele. Ei. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos exercitar algo aqui. É difícil, irmão, fazer isso. Mas só uma igreja convertida pode fazer isso. Você pode olhar para umas duas pessoas e dizer para elas o seguinte: me perdoa, irmão. Fala para ele, fala para ela: perdoa, irmão. Perdoa, irmão. Isso. Quantos entenderam? Não, glória a Deus, né? Agora diga para essa pessoa que você pediu perdão. Diga assim: eu espero que quando você olhar para mim, você enxergue Jesus. Fale para ele. Eu espero quando você olhar para mim, você enxergue Jesus. Eu espero quando vocês olharem para mim. Você pode aplaudir Jesus bem alto e bem forte por isso? Esta é a igreja que será arrebatada. Esta é a igreja que será arrebatada. Ei!
nada vai tirar a tua salvação. Por quê? Porque eu sou convertido em Cristo Jesus. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir